Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si, mesmo segundo os seus propósitos, desejos, eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos, segundo Timóteo 4, 3 e 4. Chegou o tempo em que as pessoas já não tolerarão mais a sã doutrina, e os assim chamados ministros não pregam a verdade, o verdadeiro evangelho. Sua falsa pregação resulta em falsas igrejas que o próprio Jesus chamou de sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, 9, 3 e 4. Paulo falou muito sobre estes ministros falsos, especialmente em 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 14 e 17, 4 e 1 e 6. A maioria dos ministros hoje em dia não são chamados, escolhidos e ungidos por Deus para pregar o Evangelho. Pelo contrário, eles são chamados e enviados por si mesmos. Eles enviam os seus currículos para obter um emprego, assim como qualquer candidato faria. Eles pregam não o verdadeiro evangelho, mas um falso. Paulo viu esses ministros em seus dias, pois se alguém lhe vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se você acolhe um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com falsidade. 2 Coríntios, capítulo 11, 4, Gálatas 1, 6 e 9. Eles vieram sem ser convidados pela porta do fundo para contrariar o evangelho que Paulo pregou. Gálatas 2, 4. Eles usam a palavra de Deus para seu próprio benefício, como Paulo implica. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucros. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviada por Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, 17. Os falsos pregadores têm uma aparência de piedade, mas negando o seu poder. 2 Timóteo, capítulo 3, 5. Um falso ministro prega o que as pessoas querem ouvir, e não o que Deus quer que ele saiba. A maioria dos pregadores de televisão e rádio pregam um falso evangelho, mesmo que nada mais importa, a menos que seja novas criações. Eles não pregam o arrependimento, a lei de Deus, a santidade de Deus e a exigência de santidade de Deus, pois Deus é santo. Ele é aquele que nos santifica. 22, 32. Os falsos mestres pregam um evangelho que promove saúde, riqueza, poder e fama. Eles pregam o falso ecumenismo e a teologia da libertação marxista. Eles nunca pregam o sofrimento por causa de Jesus. Se alguém quiser acompanhar-me, a si mesmo tome a sua cruz e siga-me. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, 24 e 26.
Lucas 9, 23. Os falsos ministros pregam apenas para ganhar dinheiro. Na verdade, eles não têm outro motivo. Eles distorcem o evangelho para torná-lo palatável, para que as pessoas credulas lhe dê dinheiros. Eles eliminam todas a verdade que as pessoas não querem ouvir, como o arrependimento, a regeneração, a vida santa, o inferno e o julgamento. Eles são como Judas, que foi no final possuído pelo demônio, roubou dinheiro e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Eles são como Simão, mago, que desejava comprar o Espírito Santo e negociá-lo para obter lucros, como diz em Atos 8. Os falsos ministros são charlatões e os vemos em todo mundo. Eles estão cheios de ganância. Muitos pastores descobrem o que a congregação quer ou não quer ouvir, em vez de ensinar sobre a salvação e o senhorinho de Jesus Cristo. Lembra-se, o lobo disfarçado de ovelha fala palavras agradáveis, nunca deixa ansioso e escolhe apenas tópicos que agradam a multidão. Em seu aviso final, a igreja, especificamente para o jovem pastor Timóteo, Paulo implica que a doutrina sã pode ser desagradável para ouvir, e por isso que apenas os verdadeiros pastores e líderes corajosos devem ser escolhidos pela igreja para ensinar o seu rebanho. Eles entendem essas coisas, eles estão dispostos a pagar o preço, enquanto outros não estão. Esperamos que Deus levante igrejas que serão corajosas, fiéis ao ensinar e a pregar a palavra. Ao ensinar o seu rebanho, eles entendem essas coisas e estão dispostos a pagar o preço, enquanto outros não estão. Esperamos que Deus levante igreja que serão corajosamente fiéis ao ensinar a pregar a palavra de Deus, que não diluam as doutrinas e adaptam às mudanças ocorridas na sociedade. Nos últimos anos, a sociedade muda, mas a palavra de Deus nunca muda. É a mesma hoje e para sempre. Não há nada que dê permissão a ninguém para distorcer o que eles querem ensinar da Bíblia. A sociedade não deve mudar o que a palavra diz. Pelo contrário, a palavra deve mudar a sociedade, as pessoas, não as pessoas mudarem a palavra. Hoje existe uma grande apostasia nas igrejas. Muitos querem ser politicamente correto, para não ofender ninguém. A Jesus disse: ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas daquele por meio de quem ela acontecer. Mateus 18:7. A controvérsia não é nada de novo para a igreja, mas hoje algumas das maiores controvérsias são aquelas em que os líderes e as pessoas comprometem a palavra de Deus para se adaptar a um mundo que sempre está mudando. Que isto nunca seja assim em suas igrejas. Precisamos orar por aqueles que são escolhidos, designados para serem pastores e professores,
para permanecer firme como Jesus, mesmo em meio à crítica. Precisamos de mais pastores fiéis que pregarão, ensinarão e defenderão a verdade da Sagrada Escritura. Lembre-se, a Bíblia é o único instrumento que você precisa, porque toda a Escritura é dada por Deus e toda a Escritura é útil para ensinar e para mostrar às pessoas o que é errado em sua vida. É útil para corrigir falhas e ensinar a maneira correta de viver ao usar a Escritura. Aquele que servem a Deus estarão preparados e terão tudo o que precisa para fazer toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17.